Olá, professor Flívio Matus aqui, mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou, falar para vocês a relação da L5 com a S1, então, dessa articulação entre o sacro e a coluna lombar, tá? Principalmente algumas relações clínicas importantes, que essa é uma zona, assim, muito importante nos tratamentos dos pacientes. Então, eu resolvi fazer um vídeo meio esquemático aqui mostrando um pouco de como que eu gosto de fazer as abordagens de tratamento dessa região. E para começar, eu vou repassar um pouco aqui do sacro com vocês, né? Então, estou desenhando ele em vista anterior aqui, fazendo os forames aqui de conjugação, né? Porque os sacros são vértebras que foram unificadas, né? Então, nessa porção mais inferior, a gente já tem a articulação com o cóccix. Então, tá ali sendo representado, mais só para vocês relembrarem um pouco, né? Então, dentro aí, a gente vai ter essas orelhinhas ali em cima que eu tô desenhando, ó, e ela que é a estrela da companhia desse vídeo, tá bom? Então, são as articulações, ali as facetas que vão articular com a L5. Ali agora eu tô desenhando ali no promontório sacro, tá? Onde vai estar encaixado o disco intervertebral ali da L5-S1. Então, ali eu dou aqui o encaixe de onde seria a articulação sacroiliaca, para vocês terem uma noção, tá ali, né? Então, a articulação sacroiliaca tão estudada, mas hoje o foco é esse nosso amigão aqui, tá? Vamos estudar ele. Bom, dando sequência, eu vou desenhar agora em vista posterior, tá? Porque em vista posterior é que a gente vai, de fato, entender melhor quais seriam essas relações e qual é a forma que eu gosto de fazer os tratamentos para esta zona. Então, estou desenhando o sacro novamente, ali o ângulo inferior-lateral, e agora o cóccix, né, em vista posterior, que tem aquelas cristas coccígeas ali, tá? E atrás, onde seriam os processos espinhosos, né, ó, eles são unificados também, ó. Então, as cristas sacrais medianas ali. Então, colocando dessa maneira, tá? E teria também, tá? Os forames de conjugação lateralmente também, né? Então, tá lá sendo representados ali no nosso esqueminha. Então, vai desenhando, vai esquematizando junto, que a gente vai trabalhando junto aqui esse vídeo com vocês. Bom, então, seguindo, ó, essa parte é a articulação sacroiliaca, tá? Tem lá os braços maiores, braços menores. Talvez a gente faça algum vídeo sobre ela depois. Se você achar que é legal, deixe aí no comentário. Professor, faz um vídeo da sacroiliaca também. Bom, então a ideia hoje é falar, tá, da faceta. Então, tá aqui, ó. Vamos desenhá-las aqui. Faceta articular com a L5 de um lado e a faceta articular com a L5 do outro. Então, tá ali. Então, aqui a gente está vendo ela em vista posterior. Então, vai existir um encaixe dessa porção de L5, tá? Da sua faceta articular inferior. Então, a parte inferior de L5 vai encaixar nessa região. Então, olha só, vamos tentar representar aqui para vocês como seria esse encaixe da L5 e por que esse encaixe nem sempre é tão fácil de ser estudado. Olha só que interessante. A gente vai ter aqui, ó, tá? O sacro posicionado e essa região, ela nem sempre tem a mesma orientação a faceta. Então, olha só, às vezes a faceta ela é voltada, por exemplo, no sentido posterior, ó. Então, ela está voltada para trás, posteriormente. Mas, às vezes, essa outra faceta, ela pode ser, por exemplo, ser voltada para a parte medial. Ó. Então, a face articular, aqui nesse exemplo, está voltada para a parte medial. E isso é a coisa mais comum
nessa região da L5 e da S1. Então, ela meio que não tem uma regra, você não consegue saber certinho como é. Às vezes ela é oblíqua, às vezes ela é pro lado, às vezes ela é mais para trás. E essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Então, essa zona para ser manipulada, ela é quase na sorte, né? Então, ó, vamos fazer um esquema aqui, ó. Vou explicar isso melhor. Então, aqui eu estou desenhando a vértebra de L5, ó, por trás. Então, estaria o processo transverso, ó. Estaria o arco neural em cima, aqui que eu estou passando, ó. E aqui vai ser, ó, esse do meio é o processo espinhoso, tá? Tá ali. E os processos articulares, superior e o inferior embaixo agora. Então, estaria. Então, eu vou ter o processo articular inferior de um lado e do outro. Então, estou representando um aqui, ó, esse processo articular da esquerda, como ele voltado para frente. Então, ele voltado para frente, ó, tô dizendo meio sombreado ali para representar como ele estivesse indo para frente, tá? E ele vai ter que articular, por exemplo, com uma faceta, né? Então, ele vai estar voltado para a região anterior, tá? Enquanto que o lado de cima está voltado para posterior. E esse desse lado, opa, parei que eu... Deixa eu arrumar aqui. Essa aqui de cima, ele vai ter que estar voltado para fora, olha lá. Entendeu? Vai dar para fora. Então, ele vai ter que estar processo articular voltado para a lateral, olha lá. Então, eu vou ter um processo voltado para a lateral, enquanto lá o do sacro está voltado para a medial. Então, vamos terminar aqui o desenho, ó. Deixa eu fechar L5 aqui, botar um disco intervertebral ali, ó. Espera aí. Vamos lá. Os anéis fibrosos. Ver se fica bem entendível. E aí o que acontece? Para encaixar a articulação, ó, a do sacro tem que vir olhando para a medial, ó lá. Então tá ali, ó. O sacro, um encaixe para a medial. E a outra faceta sacral, ela tem que encaixar de frente para trás, no sentido posterior. Ó lá. Então, olha que interessante. Isso aqui é um exemplo, tá? De como uma faceta está voltada para dentro, né? Uma em relação à outra, e outra está voltada no sentido anteroposterior. Então, está voltado no anteroposterior. Então, com o dedo aqui, ó, é como se uma estivesse no lado da outra, essa sim, ó, e essa tivesse uma na frente da outra. Então, os movimentos, eles passam a ser totalmente diferentes. E isso a gente não tem controle. A gente não consegue saber no paciente seu exame complementar. Então, essas diferenças nas facetas, elas são fundamentais, porque elas acabam levando a planos de movimento distintos. Olha lá, plano de movimentos. Então, esses planos de movimento eles são diferentes. E aí, obviamente, que a terapêutica aqui ela acaba precisando ser diferente caso você venha precisar manipular essa zona aqui. Então, você tem uma compressão que ela é muito mais lateral e ela acaba causando disfunções também, né, diferentes. Então, se ela causa disfunção diferente, né, vai ser complexo de você conseguir matar qual seria a disfunção de um lado ou de outro, tá? Então, eu vou mostrar aqui no outro esqueminha agora como que eu gosto de fazer para tratar essas pessoas. Então, vamos lá. Fazendo o esquema agora bem simples mesmo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o sacro olhando de lado assim. Então, estaria parte anterior, parte posterior, ó, as cristas sacrais. Tá ali o sacro meio cifóticozinho. Ali o cóccix. Beleza. Dá pra entender, né, gente? Tá aí, ó. Beleza. Então, tá ali a em vista lateral. Então, vou pôr a articulação sacroiliaca aqui para dar uma, né, um spoiler aqui. Vou ver se vocês querem vídeo da articulação sacroiliaca também.
deixei no comentário, seria ela aqui. Beleza, e aqui a faceta, ó. Então vamos lá. Vamos supor a faceta assim, ó. E ela tá posterior, igual a da esquerda aqui, que a gente desenhou. Então a L5 ela tem que vir assim, ó, de trás para frente, ó. Tá? E se eu quiser fazer qualquer movimento que eu ganhe mobilidade com essa faceta, eu preciso jogar a base do saco para frente. Tá? Fazendo esse movimento, ó. E eu vou ganhar mobilidade com o saco. Tá? Eu vou fazer esses movimentos e ganho essa mobilidade. Então, esse seria o meu principal movimento de tratamento para essa zona, né? Simples assim. Se eu jogar para trás, eu impacto, né? Então, não seria assim eu não trataria essa zona com manobras da base sacra indo para trás, né? Então, eu quero jogar um para frente, né? E o outro fazer força para trás para que eu possa, de fato, afastar, né, essas duas facetas, tá? Então, esse é um exemplo de como ele está indo, vamos dizer, né, com essa... fazendo a extensão do sacro, né? Levando a extensão à coluna, eu vou estar afastando aí essas facetas no sentido anterior-posterior. E se ela for no sentido lateral, né? Então vamos lá, vou desenhar de novo. Tá aqui o sacro, vista lateral de novo, parte anterior aqui, articulação sacroiliaca, de novo. E aí eu vou colocar agora assim, ó. Então ele tá em vista lateral. Então tá lá, ponte sombreado para frente, em vista lateral. E aí tá a L5 encaixada ali por trás. Então, veja, se eu tenho disfunções desta zona, essas disfunções, elas não vão, elas podem até impactar essa zona lateralmente, mas o meu movimento para eu poder fazer com que essa parte ganhe mobilidade, ele também vai se lançar essa base sacra para frente. Então acaba que os movimentos para dar mobilidade a essa zona, elas acabam sendo também da base sacra indo para frente. Ou seja, seriam também trabalhar movimentos de extensão. Olha que interessante. Então, o movimento de extensão do sacro, ele repercute muito sobre a ação mecânica de L5 e de S1, tanto é que tem várias técnicas que prezam pela extensão da coluna para trabalhar essa zona, né? Para que você melhore, por exemplo, essa parte da coluna lombar. Então, como que eu gosto de fazer? Então, indo para a reta final desse vídeo. Ó, eu coloco o paciente deitado na maca, decúbito ventral. Aí eu tenho aquelas macas de flexão e distração, ó. Eu coloco ela para fazer mais extensão assim, ó. Aí eu venho com a minha mão e faço uma pressão na base sacra, que eu já ganho extensão. Super fácil, prático, indolor a técnica. Então essa aqui é a minha mão, ó, parecendo um pé, mas beleza. Então tá aí, eu ganho a extensão assim e trabalho com segurança a articulação sacroiliaca, sendo a faceta como for, tá? Trabalhando em extensão, a gente sempre consegue aí esse resultado interessante, tá? A compressão e uma leve, a extensão, na verdade, uma leve compressão. Então, vou pedir para você deixar seu like aqui no vídeo, comentar, salvar para que você estude depois e pedir para você compartilhe com seus amigos. Um abraço.